Ei, chega aqui! Você sabia que a moda é um reflexo da política e da economia? Pois é, e na fofoquinha de hoje eu vou te contar o que a moda, ou mais especificamente, o que o salto alto tem para nos contar sobre a economia mundial. A moda invariavelmente é um reflexo da política e da economia, e por isso o que observamos na indústria não deve ser tratado somente como uma tendência de vestuário. É isso que diz o professor de História da Moda, Paulo Mendes. Inclusive, você sabia que a criação do jeans foi em resposta à demanda por calças de trabalho duráveis e que a criação do sapato Tab aconteceu para que os trabalhadores tivessem sapatos com solados mais resistentes no dia a dia? Parece que uma nova tendência da moda sempre pode ajudar a resolver os problemas do dia a dia, né? Mas então, como que o salto alto vai entrar nessa equação? Vamos começar do começo. Primeiro de tudo, acredita que os saltos altos foram uma demanda masculina? Pois é, os saltos foram originalmente criados no século X para ajudar a cavalaria persa a manter os sapatos nos estribos. Eles se tornaram populares entre os homens nos séculos 17 e 18, antes de sofrerem uma mudança demográfica para as mulheres no século 19. Hoje, os saltos são um elemento cultural essencial, frequentemente usados como símbolos de poder, como vemos com a Carrie Bradshaw, de Sex and the City, ou a Miranda Priestly, de O Diabo Veste Prada. Tudo muito interessante, mas qual é a sua relação com a economia e o que é esse tal de High Heel Index? A hipótese central dessa teoria é comportamental. Então, em cenários de instabilidade, os consumidores buscam formas simbólicas de compensação, e a moda, por ser imediata e visível, vira uma das primeiras respostas. Mas como assim? Bom, até 1920 os sapatos eram básicos e utilitários, não faziam lá grande diferença na roupa. Mas com a ascensão econômica da época, as pessoas passaram a investir em coisas que antes nem passavam pelas suas cabeças, como os sapatos. Contudo, no final dessa mesma década, a Grande Depressão desencadeou uma crise econômica mundial e o dinheiro ficou apertado. Nessa época, enquanto as roupas se tornaram mais simples, porque as pessoas estavam sem dinheiro, os sapatos ganharam destaque, se tornando cada vez mais altos. Em 1938, a Ferragamo lançou o icônico salto arco-íris, o mais alto até então. Isso nada mais era do que um símbolo de poder, já que esses sapatos eram caros, então as pessoas que os compravam tinham poder econômico e queriam evidenciar isso. Apenas na década de 60 que os sapatos voltaram a ser flat, refletindo uma denúncia ao passado. E esse foi um momento de grandes movimentos sociais em que a sociedade buscava escapar de crises anteriores. E alerta de spoiler. Isso não durou muito tempo, já que na década de 70 tivemos a famosa crise do petróleo e os sapatos voltaram a ser altos, e dessa vez, higher than ever. Não apenas os saltos, mas a moda ficou marcada por um boom criativo. Foi realmente uma forma de negar a dura realidade, com estilos hip, punk, disco, clogs, plataformas e sapatos extremamente altos. Nas décadas de 80 e 90, tivemos um período mais tranquilo. Por conta do crescimento das mulheres no mercado de trabalho, os sapatos retornaram à era flat, priorizando conforto e praticidade. Já no fim dos anos 90 e início dos anos 2000, influenciados pela cultura pop e, claro, pelos famosos manolos de Carrie em Sex and the City, as plataformas e saltos super altos ressurgiram e permaneceram em alta até 2010. Segundo pesquisadores, a altura média dos saltos alcançou um pico de 17 centímetros durante a crise econômica de 2008. Já em 2011, esse número caiu para 6 centímetros. E após esse período, algumas pessoas devem se lembrar que houve um intervalo dos saltos, que deu lugar a sapatilhas, rasteirinhas e tênis. Porém, em 2021, após o coronavírus, que mexeu com tudo e não apenas com a economia ou a política, os saltos voltaram. Várias marcas como Versace e Valentino lançaram modelos imensos que viraram trend na época, especialmente no TikTok, um dos queridinhos da pandemia. Em meados de 2022, um novo estudo produzido por pesquisadores da International Business Machines, a IBM, analisou dados de diversos sites e mídias sociais para descobrir que a tendência recente entre as mulheres é o uso dos sapatos baixos e os chamados kitten heels, o que sugere que a economia global estaria se recuperando. Mas mesmo eu contando tudo isso pra vocês, ainda parece um pouco maluquice, né? Mas calma, que a explicação mais aceita desse fenômeno vai passar pelo conceito de escapismo. Em momentos de tensão, o consumo deixa de ser apenas funcional e passa a ter um papel emocional mais forte.
E não se trata nem de gastar mais, mas sim de escolher itens que vão carregar significado. E o salto está exatamente nesse lugar de comunicar presença, de transformar a postura. É quase como uma resposta silenciosa ao caos, uma forma de subir enquanto tudo parece descer. Mas claro que nem tudo é assim 8 ou 80, e com a moda definitivamente não seria diferente. Por isso, o cenário atual mostra que a relação entre moda e economia ficou mais complexa. Nos últimos anos, mesmo diante de instabilidades globais, o crescimento de tendências mais minimalistas ou clean girls, como ficou conhecido, começou a chamar mais atenção. Tênis, sapatilhas e saltos baixos voltaram com força. E claro que essa mudança não acontece por acaso, ela está diretamente ligada a transformações no estilo de vida, com o avanço do trabalho remoto, a valorização do conforto e uma nova consciência sobre o consumo. Atualmente, o consumidor não reage de uma forma única à crise. Ele oscila entre o desejo de expressão e a necessidade de praticidade em um mundo que não para. Contudo, é muito importante notar que esse não é o único viés a ser analisado, já que um fenômeno que acontece com frequência é uma teoria denominada teoria do efeito cascata, que vai descrever como a elite abandona produtos e estilos de vida quando estes são popularizados, buscando, claro, por novas formas de exclusividade. É nesse contexto que surgem movimentos como Quiet Luxury, que aposta na sofisticação discreta e sem excesso de informação, ou no Recession Core, que é traduzido como tendência de recessão e engloba algumas tendências que refletem períodos de recessão econômica e crises políticas na moda. Desde 2023, é possível notar esse movimento crescente de falta de excessos e ostentação. Isso porque a gente está vivendo um momento em que, mais do que nunca, a desigualdade está escancarada e nossa sociedade tem demonstrado uma certa insatisfação com espetáculos de grandeza e desperdícios. Com isso, fica evidente que a moda e o comportamento do consumidor são profundamente influenciados pelos contextos econômicos e políticos que o cercam. É possível observar que, mesmo em tempos de inflexibilidade, a moda encontra formas de refletir e reagir às circunstâncias sociais, mostrando resiliência e adaptabilidade. E é exatamente nessa dualidade entre a procura do luxo contido e a tendência para elementos extravagantes que ilustra a complexidade e profundidade das influências econômicas na moda. Mas e você, sabia dessa teoria um pouco maluca? Comenta aqui se você já conhecia ou se você conhece alguma outra do mundo da moda. E claro, não esquece de curtir e compartilhar para ficar por dentro dessa e de outras fofoquinhas. Até mais!